Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, ano C. Oi! Hoje vamos relembrar que sempre há uma escolha. Mas primeiro estaremos com os corações reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 23 e 56. Há muito tempo atrás, quando estava chegando a hora de Jesus, ele se reuniu com os discípulos para uma última refeição, a última ceia. Partiu o pão, dividiu o vinho e disse ser esse seu corpo e seu sangue, dado e derramado para a salvação de todos, e que era para repetir esse gesto em sua memória. Jesus explicou também que iria sofrer muito e que um dos discípulos é quem iria entregá-lo. E começou o bochicho para descobrir quem seria. Mas Jesus não revelou. Disse que era para todos os discípulos seguirem com humildade, falando do amor de Deus e de tudo que haviam aprendido, para guardar e fortalecer a fé. Pedro, sempre falante, disse até que estava pronto para seguir com Jesus até a morte. Mas Jesus, que já sabia o que ia acontecer, só disse mais ou menos assim: Pedro, eu te digo que antes que o galo cante, tu negarás que me conheces por 3 vezes. Jesus lembrou a todos que mesmo quando foram enviados sem nada para falar do amor de Deus no meio dos povos distantes, nada faltou, porque Deus sempre ajudou. E como de costume, ao final da ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras rezar. Os discípulos o seguiram. Em um canto mais afastado, Jesus falou com Deus. Até pediu que, se fosse possível, para afastar tanta dor. E então voltou ao meio dos discípulos e, com tristeza, encontrou os discípulos dormindo. Até que chegaram os homens para prender Jesus e Judas Iscariotes. Como os homens não sabiam exatamente quem era Jesus, Judas deu um beijo no rosto de Jesus para identificar quem deveriam prender. Começou então uma briga. Os discípulos defendiam Jesus e os homens queriam prendê-lo. Um homem até saiu ferido, mas Jesus mandou todos se acalmarem, curou o homem e deixou-se levar. Pedro realmente seguiu Jesus, mas de muito longe. E por 3 vezes foi reconhecido como discípulo. E por 3 vezes negou. E o galo cantou. Pedro lembrou que Jesus havia previsto isto e chorou. Chorou, chorou. Os guardas do templo batiam em Jesus e caçoavam. Os sumos sacerdotes e mestres da lei falavam coisas para tentar incriminar Jesus. E por fim, o levaram a Pilatos para ser crucificado. Mas Pilatos não viu crime nenhum na vida de Jesus, até porque não havia mesmo. Por fim, decidiu bater bastante em Jesus e depois soltá-lo. Tinha uma multidão lá fora e continuavam ali em volta, bem agitados e gritando para crucificar Jesus e soltar um homem chamado Barrabás. A gritaria era tão forte, mas tão forte, que assim aconteceu. Barrabás foi solto e Jesus condenado à morte. Jesus, todo machucado, carregou uma pesada cruz e, cansado, caiu pela dor e pelo peso que estava carregando. Depois de muito andar, chegaram ao lugar chamado Calvário. Jesus foi pregado na cruz, no meio de 2 ladrões. E mesmo sofrendo muito, Jesus pediu por todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. As roupas de Jesus foram sorteadas entre os guardas. Um dos ladrões, mesmo com dor,
cultivou sentimento ruim e zombou de Jesus, mas o outro o defendeu. Era mais ou menos meio-dia, e a escuridão caiu sobre a terra até as 3 horas da tarde. E Jesus entregou seu espírito a Deus, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E a cortina do santuário se rasgou bem no meio, e toda a multidão testemunhou. Também tinha um homem muito justo no meio do povo chamado José, com influência, que conseguiu a permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocou em um túmulo novo. Era o dia da preparação da Páscoa, e no sábado descansaram, como mandava a lei. Amém! Hoje o evangelho foi um pouquinho maior, né? E olha que está resumido, apenas com as partes mais importantes. Mas é preciso sempre lembrar que não foi fácil nos salvar. Foi triste, dolorido e até solitário, pois um dos amigos de Jesus, quem ele amava e confiava, o traiu. E o outro, a quem confiou a igreja inteira, fingiu que não o conhecia por 3 vezes seguidas. Acho que nem dá para imaginar direito tanta coisa pesada ao mesmo tempo. Mesmo assim, ainda tem muitas crianças e adultos que não lembram desse amor e dessa entrega. Escolhem caminhos que levam para longe de Deus. Sabe, todos nós também temos 2 ladrões no coração. Sim, piririm. Um ladrão mau que zomba de Deus, se esconde em suas dores e problemas, que desconta nas outras pessoas sua própria raiva, distribuindo ódio por onde passa. E tem também o ladrão bom, que reconhece seus erros, que se arrepende, que se volta para Deus e pede perdão. E no fim, consegue ver o lado bom de tudo. O ladrão bom foi viver com Jesus no paraíso. Tem lugar melhor que esse? O que vai acontecer com você e que vai crescer em seu coração, se é o bom ou se o mal, vai depender do que você escolher fazer diariamente. Todos temos problemas e cada um de nós é responsável por reconhecer onde erramos e pedir perdão. Assim como devemos perdoar os amiguinhos e também não ouvir as palavras ruins que os outros falam, pois até isso pode nos afastar de Jesus. Quando as pessoas estão longe de Deus, falam muita bobagem para nos machucar a alma, mas só vão conseguir isso se deixarmos. Releve, perdoe, guarde uma verdade verdadeira em seu coração. Você é a criança mais incrível do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus te ama, sua família e seus amigos te amam. E eu também. Penso em você com todo o amor do mundo para escrever. Além disso, se Jesus, todo machucado, com muita dor e já sem forças, perdoou o ladrão bom e também nós todos, como podemos condenar alguém? Não, pororó, não podemos. O mal se combate com o bem. Devemos somente rezar pelos outros e ajudar sempre que possível. Jesus não disse que o caminho da bondade e do amor seria fácil, mas disse que estaria conosco até o final dos tempos. E isso significa ajuda, força nos momentos ruins, aprendizado do tempo para vencer sempre. E por falar em tempo, com o passar do tempo você vai crescendo fazendo bem, exercitando buscar o lado bom que há em tudo. E quando você for grande, nem precisará procurar, porque seu coração encontrará o lado bom de tudo que acontece. E isso fará você seguir a vida em paz, com alegria. A alegria que vem de Deus e que ninguém pode tirar. E mesmo não sendo uma passagem feliz no Evangelho, é a passagem em que Jesus nos dá a salvação. E precisa ser vivida para que não esqueçamos o tamanho do amor de Deus por cada um de nós.
Esse amor que nem precisava dessa prova tão grande. Já é mais do que o suficiente para voltar nossos corações e nossas orações a Deus, assim como o próprio Jesus fez. Rezar com o coração, rezar com o amor. Vamos rezar juntos então? Eu falo e você repete. Te peço perdão, Jesus, porque eu também te condenei na cruz. Reconheço meus erros, por isso quero transformar em acertos. Teu amor anunciar e o coração bom cultivar. Quem sabe um dia merecer no paraíso estar com você. Amém! Que Jesus te abençoe imensamente. E se Deus permitir, no próximo Evangelho, nos falamos novamente. Ei, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Tchau, tchau!